Olá, pessoal. No vídeo passado, a gente terminou chegando nessa relação do módulo do deslocamento, né, ao quadrado, deslocamento infinitesimal, escrevendo essa distância ao quadrado entre dois pontos vizinhos em termos dos diferenciais das coordenadas curvilíneas, né? E o que é que a gente gostaria de mostrar agora, né? Então, só colocando aqui novamente, a gente chegou que ds2 deve ser um somatório em ij do entidade, que é a nossa métrica g de ij, dqi, dqj, né? Onde g de j é dado por essa expressão aqui. O que é que a gente quer nesse vídeo? A gente gostaria de mostrar que para sistemas ortogonais, essa métrica ela é diagonal. O que é que eu quero dizer que ela é diagonal? É que sobrevivem apenas os termos onde i igual a j. Quando eu disser que i diferente de j, se eu estou num sistema ortogonal, esse elemento da métrica tem que ser igual a zero, tá bom? Porque eu falei, né? O i e o j variam de 1 até 3, que vai ser a dimensão do nosso espaço. Então, o nosso i de j, g de j, ele é escrito como uma matriz 3×3, né? Ele pode ser escrito como uma matriz 3×3, onde eu tenho o meu G de 1, G de 1, 2, G de 1, 3, G de 2, 1, G de 2, 2, G de 3, 3, G de 3, 1, G 3, 2 e G 3, 3. Só uma coisa aqui que eu botei errado, né? Para ser o G23. Ok? Então, o que é que a gente gostaria? A gente quer mostrar, né, a gente quer provar que quando o teu sistema for ortogonal, só sobrevivem esses termos aqui da diagonal principal. Todos os outros termos vão ser zero, sempre que você estiver lidando com um sistema ortogonal, que é o que a gente vai fazer daqui para frente, tá bom? Então, vamos lá. Então, para provar que o nosso g de j é igual a zero para i diferente de j, ou seja, para os termos fora da diagonal principal, quando estamos tratando de sistemas ortogonais, imagine a seguinte coisa, a gente vai usar o seguinte artifício para fazer isso. Imagine que a gente vai fazer um deslocamento ao longo da coordenada Q1, certo? Ou seja, eu vou manter Q2 e Q3 constantes. Eu vou fazer um deslocamento de forma que Q2 e Q3 permaneçam constantes. Então, imagine que façamos um deslocamento infinitesimal, tá? Um deslocamento infinitesimal dr, de forma que Q2 e Q3 permaneçam constantes. Ok? Então, esse vai ser nosso deslocamento. Eu vou usar essa notação aqui, botar um parênteses, Q2 e Q3, só para lembrá-los que esse deslocamento é mantendo Q2 e Q3 constante, tá bom? Em coordenadas cartesianas, eu iria ter a seguinte coisa, né? Mas agora eu sei que x, y e z são funções de Q1, Q2, Q3. A gente já escreveu o nosso dx e o nosso dy, o nosso dz. Vou lembrar vocês. Tá aqui. Certo? Equações 5 e 6.
nosso dx, nosso dy e nosso dz em função das coordenadas curvilíneas. No entanto, lembra lá que a gente está querendo fazer um deslocamento específico. Eu estou querendo fazer um deslocamento de forma que Q2 e Q3 permaneçam constantes. Então, esses termos aqui, ó, vão zerar. Tanto no dx, quanto no dy, quanto no dz. Porque o dq2 vai ser 0 e o dq3 vai ser 0. Então, o que é que vai me sobrar para dx, dy e dz nesse caso específico, né? Nesse caso específico, o meu dx vai ser simplesmente d ρ x, d ρ Q1, dq1. Gente, desculpem aí pelo barulho, continuando aqui, né? Como eu faço Q2 e Q3 constantes, dq2, dq3, né? A variação em Q2 e Q3 são 0, né? Então, o meu dx vai ficar simplesmente d ρ x, d ρ Q1, dq1, na direção de x chapéu. O dy, por sua vez, vai ficar simplesmente d ρ y, d ρ Q1, dq1, na direção de y chapéu. E o dz vai ficar d ρ z, d ρ Q1, dq1, na direção de z chapéu, né? Eu posso colocar esse dq1 em evidência. E eu vou ficar com o vetor d ρ x, d ρ Q1 na direção de x chapéu, mais d ρ y, d ρ Q1 na direção de y chapéu, mais d ρ z, d ρ Q1 na direção de z chapéu. Tudo isso multiplicado pelo meu dq1. E esse vai ser um deslocamento infinitesimal, mantendo Q2 e Q3 constantes, tá bom? Gente, só que isso vai definir uma derivada geracional, d ρ r, d ρ Q1, certo? d ρ r, d ρ Q1, então vai ser esse vetor aqui, que eu acabei de escrever, o nosso d ρ x, d ρ Q1 na direção de x chapéu, mais d ρ y, d ρ Q1 na direção de y chapéu, mais d ρ z, d ρ Q1 na direção de z chapéu, tá certo? Por quê? Porque se define o d ρ r e d ρ Q1? Porque eu tô pegando a variação em r, infinitesimal, quando eu vario apenas Q1, mantendo Q2 e Q3 constantes. E isso é exatamente a definição da nossa derivada parcial d ρ r e d ρ Q1, certo? Mas vocês devem ter visto, eu espero, quando fizeram o cálculo 3, que d ρ r e d ρ Q1 me dá um vetor na direção de variação, de variação de Q1, né? Que a gente definiu como sendo a direção do nosso vetor unitário é 1, tá certo? Então, eu vou ter a seguinte coisa, mais o nosso d ρ r, d ρ Q1 é um vetor na direção de crescimento do meu Q1, certo? Na direção de variação do meu Q1. Então, ele está ao longo da direção E1 chapéu. É um vetor na direção de E1 chapéu. Logo, se eu quero o meu vetor unitário, E1 chapéu, basta eu pegar esse vetor aqui, que eu sei que está na direção de E1 chapéu, e dividir pela norma dele, pelo módulo dele, que eu vou encontrar o meu vetor unitário. Então, o meu E1 chapéu vai poder ser definido como o meu d ρ r, d ρ Q1, dividido pelo módulo de d ρ r, d ρ Q1, ok? Isso aqui vai me dar a seguinte coisa: d ρ x, d ρ Q1 na direção de x chapéu, mais d ρ y, d ρ Q1 na direção de y chapéu, mais d ρ z, d ρ Q1 na direção de z chapéu, dividido pelo módulo desse vetor. Só que o módulo desse vetor é a raiz quadrada
da soma das quadradas das componentes. Então, vai ficar raiz d ρ x, d ρ q1 ao quadrado, mais d ρ y, d ρ q2 ao quadrado, mais d ρ y, d ρ z, d ρ q1 ao quadrado, certo? Aqui eu peço desculpas, eu falei uma coisa, mas queria falar outra, que é Q1, certo? Tudo é Q1, porque Q2 e Q3 são mantidos fixos, certo? Com isso, gente, a gente acabou de conseguir uma forma de definir o nosso vetor unitário em coordenadas curvilíneas. Porque agora, se a gente quiser achar quem são E2 e E3, a gente vai fazer um procedimento totalmente análogo, tá bom? Mas vamos lá. Essa quantidade que tá sob a raiz quadrada, ela nada mais é do que o nosso G11. Se você olhar aqui para a definição do G, nosso G de J aqui nessa equação, certo? Se eu fizer I igual a J igual a 1, eu vou ficar com d ρ x, d ρ q1 ao quadrado, mais d ρ y, d ρ q1 ao quadrado, mais d ρ z, d ρ q1 ao quadrado, certo? Então, esse camarada que tá aparecendo aqui embaixo do meu sinal da raiz quadrada, nada mais é do que o meu G11, certo? Então, vamos lá. A quantidade no denominador nada mais é que a raiz de G11, a raiz quadrada de G11. E a gente vai chamar isso do nosso H1, certo? Já que só depende do índice, porque quando o I igual a J, no caso aqui, I igual a J igual a 1, é a mesma coisa que depender de um índice só, que vai ser o 1, né? E assim a gente vai definir o nosso H1. Então, eu vou ter a seguinte coisa, que o nosso H1 é a raiz positiva, né? Raiz quadrada positiva de G11, que vai ser a raiz de d ρ x, d ρ q1 ao quadrado, mais d ρ y, d ρ q1 ao quadrado, mais d ρ z, d ρ q1 ao quadrado. Tá certo? Então, eu quero que vocês notem que com essa definição, o meu vetor unitário é 1, vai ser um H1, não, nosso vetor unitário não, perdão. Nosso DR, eu vou olhar, perdão, nosso DR. Vai ser esse vetor dQ1, né? Então, se eu pegar o DR escalar DR nesse caso, desculpem, gente, problemas técnicos aqui. Pronto, deu certo. Quem é o nosso DS nesse caso? Nosso DS eu vou botar aqui, mantendo Q2 e Q3 constantes, tá bom? Nosso DS, ele vai ser o DR, mantendo Q2 e Q3 constantes, escalar o DR, mantendo Q2 e Q3 constantes, certo? Nosso DS ao quadrado, nesse caso. Nosso DS ao quadrado, nesse caso, vai me dar... Eu não vou pegar o ao quadrado, eu vou pegar só o DS mesmo, então vai ser a raiz disso. Isso aqui, gente, vai dar o nosso H1 dQ1, certo? Porque se eu fizer o DR, escalar DR, se vocês olharem aqui, DR escalar DR vai me dar d ρ x, d ρ q1 ao quadrado, d ρ y, d ρ q1 ao, mais d ρ y, d ρ q1 ao quadrado, mais d ρ z, d ρ q1 ao quadrado,
D vezes o próprio dq1 ao quadrado, certo? Quando eu tiro a raiz disso, a raiz desse camarada foi o que eu defini como H1. E a raiz de dq1 ao quadrado dá dq1. Então, nosso ds, nesse caso, mantendo Q2 e Q3 constantes, vai ser simplesmente um H1 dq1, tá bom? Quem é esse ds, gente? A distância entre dois pontos vizinhos quando eu faço um deslocamento mantendo Q2 e Q3 constantes, tá bom? Então, é uma distância infinitesimal entre dois pontos quando eu vario apenas a coordenada Q1, certo? Então, analogamente, tudo que a gente fez agora, a gente fez, né, mantendo Q2 e Q3 constantes, a gente pode fazer agora mantendo as outras duas coordenadas constantes, mantendo, por exemplo, o Q1 e Q2 constantes, variando apenas Q3, certo? A gente pode também fazer mantendo Q1 e Q3 constantes, variando apenas Q2, perdão. E depois a gente pode fazer mantendo Q1 e Q2 constantes e variando apenas Q3. Eu vou escrever para não ficar confuso, que às vezes eu quero falar uma coisa e acabo falando outra, certo? Então, vamos lá. Similarmente, nós podemos fazer um deslocamento mantendo agora o Q1 e o Q3 constantes. Certo? De forma que a gente vai ter o nosso E2, ele vai ser definido, o E2 chapéu vai ser definido como D-R, D-R Q2, dividido pelo módulo de D-R, D-R Q2. Só que quem é o D-R e D-R Q2, gente? Se eu só tô variando a coordenada Q2, mantendo Q1 e Q3 constantes, isso aqui vai ser o D-X, D-R Q2, na direção X chapéu, mais D-Y, D-R Q2, na direção Y chapéu, mais D-Z, D-R Q2, na direção de Z chapéu, dividido pelo módulo desse camarada, que vai me dar o meu H2, certo? Eu vou escrever aqui explicitamente quem é o meu H2. O meu H2 vai ser o módulo desse vetor, D-R e D-R Q2. Então, vai ficar D-X, D-R Q2 ao quadrado, mais D-Y, D-R Q2 ao quadrado, mais D-Z, D-R Q3, ou Q2, perdão, ao quadrado. A raiz de tudo isso, né? Esse vai ser nosso H2. E o nosso deslocamento infinitesimal, a distância entre dois pontos infinitesimais, mantendo o Q1 e o Q3 constantes, vai ser simplesmente o nosso H2 dQ2, tá bom? Isso aqui eu vou chamar, tá, de DS1. Isso aqui eu vou chamar de DS2, tá bom? Finalmente, a gente também pode fazer a mesma coisa agora, mantendo Q1 e Q2 constantes e variando apenas a coordenada curvilínea Q3, tá bom? Então, finalmente, se mantivermos Q1 e Q2 constantes, e variarmos somente Q3, a gente vai ter lá que o nosso DR
vai ser D-ROM X, D-ROM Q3, DQ3, mais D-ROM na direção X, mais D-ROM Y, D-ROM Q3, DQ3 na direção Y, mais D-ROM Z, D-ROM Q3, DQ3 na direção Z. Logo, isso implica que o nosso D-ROM R D-ROM Q3 vai ser o nosso D-ROM X, D-ROM Q3 na direção X, mais D-ROM Y, D-ROM Q3 na direção Y, chapéu, mais D-ROM Z, D-ROM Q3 na direção de Z, chapéu, certo? E o nosso é 3 chapéu, nada mais vai ser do que esse vetor dividido pelo módulo dele. Vai ser o D-ROM R, D-ROM Q3, dividido pelo módulo de D-ROM R, D-ROM Q3, ok? Isso aqui vai me dar esse vetor que eu acabei de escrever, D-ROM X, D-ROM Q3, na direção de X chapéu, mais D-ROM Y, D-ROM Q3, na direção de Y chapéu, mais D-ROM Z, D-ROM Q3, na direção de Z chapéu, dividido pelo módulo desse vetor, que é o nosso H3, certo? Vou escrever aqui explicitamente. Nosso H3 vai ser o módulo desse vetor, que vai ser a raiz quadrada de D-ROM X, D-ROM Q3, ao quadrado, mais D-ROM Y, D-ROM Q3, ao quadrado, mais D-ROM Z, D-ROM Q3, ao quadrado, ok? E agora, o nosso DS, mantendo Q1 e Q2 constantes, que eu vou chamar do nosso DS3, que vai ser a distância entre dois pontos, né? Infinitesimalmente vizinhos ao longo de Q3, da direção Q3, vai ser simplesmente o meu H3 DQ3. Ok, gente? Por que que eu fiz tudo isso? Porque eu precisava de uma equação para os meus vetores unitários nessas novas coordenadas curvilíneas em termos dos vetores unitários que eu já conheço, que são os vetores unitários do sistema cartesiano, certo? Então, notem que tudo que eu estou fazendo, eu estou partindo do meu sistema coordenado cartesiano, certo? O meu sistema de coordenadas cartesianas vai ser sempre o nosso ponto de partida, porque é o que a gente conhece, certo? É o que a gente sabe trabalhar até agora no nosso sistema cartesiano. Então, tudo que a gente vai definir, a gente define primeiro em termos do sistema de coordenadas cartesianos. Então, foi isso que eu fiz. Eu dei um jeito, né? Eu achei os meus vetores unitários do novo sistema de coordenada curvilíneo em termos dos vetores x chapéu, y chapéu e z chapéu, tá bom? E por que que eu fiz isso? Porque agora eu sei definir minha condição de ortogonalidade. Eu sei que para um sistema ser ortogonal, os vetores unitários dele devem ser perpendiculares entre si. E se os vetores unitários são perpendiculares entre si, o produto escalar entre eles deve dar zero, tá bom? Então, se o sistema curvilíneo é ortogonal, eu sei que é I chapéu escalar é J chapéu deve ser igual a zero se I diferente de J, certo? Ou, de uma forma mais geral, eu podia escrever isso em termos do delta de Kroneck, né? Escrever isso aqui como sendo um delta de J, certo? Porque eu já sei que delta de J é igual a quê? A zero se I diferente de J e 1 se I igual a J, tá bom? Ora, gente,
Mas os meus vetores unitários são quem? Eu acabei de definir, eu sei quem são meus vetores unitários. O meu EI vai ser 1 sobre H1, o meu 1 sobre HI, perdão, vai ser 1 sobre HI, que multiplica D-ROM X, D-ROM QI na direção X, mais D-ROM X, D-ROM Y, D-ROM QI na direção Y, mais D-ROM Z, D-ROM QI na direção Z, certo? Analogamente, o meu EJ vai ser 1 sobre HJ, então já vou botar aqui os H, certo? E aqui eu vou escrever os vetores. O EI vai ficar D-ROM X, D-ROM QI na direção de X chapéu, mais D-ROM X, D-ROM Y, perdão, D-ROM QI na direção de Y chapéu, mais D-ROM Z, D-ROM QI na direção de Z chapéu. Produto escalar com o EJ. O EJ vai ser 1 sobre HJ, que eu já botei aqui. D-ROM X, D-ROM QJ na direção de X chapéu, mais D-ROM Y, D-ROM QJ na direção de Y chapéu, mais D-ROM Z, D-ROM QJ na direção de Z chapéu. E isso aqui eu sei que tem que ter igual ao meu delta de Kronecker, certo? Delta de J, beleza? Só que isso aqui vai me dar quem? Eu sei fazer o produto escalar, né? Em coordenadas cartesianas, né? Isso aqui vai me dar D-ROM X, D-ROM QI, que multiplica D-ROM X, D-ROM QJ, mais D-ROM Y, D-ROM QI, D-ROM Y, D-ROM QJ, mais D-ROM Z, D-ROM QI, D-ROM Z, D-ROM QJ, igual a delta de J. Ora, pessoal, mas quem é esse camarada aqui? Esse camarada que tem entre parênteses é exatamente o nosso G de J, é a nossa métrica, nosso elemento IJ do tensor métrica, né? Então, isso aqui vai dar 1 sobre HI, HJ, G de IJ, igual a delta de IJ. Ora, se I diferente de J, então, como o denominador não pode ser zero, G de IJ é igual a zero. E a gente acabou de mostrar, que o nosso sistema é ortogonal. Se o nosso sistema é ortogonal, o nosso G de J para I diferente de J é igual a zero, tá bom? E eu quero deixar só bem claro que a partir de agora, a gente vai lidar apenas com sistemas ortogonais, tá bom? Então, eu já vou assumir, a partir de agora, que nós vamos nos limitar a sistemas de coordenadas curvilíneos que essa métrica, né, é diagonal, que só sobrevivem os termos da diagonal principal, tá bom? Então, vou colocar aqui. Então, a partir de agora, nos limitaremos a sistemas ortogonais, de forma que I chapéu escalar EJ chapéu é igual a zero se I diferente de J, tá bom? Para isso, dessa forma, né? Quem é que fica o nosso deslocamento geral? A distância entre dois pontos, na verdade. O nosso ds ao quadrado, ela vai ser o nosso ds1 ao quadrado mais o nosso ds2 ao quadrado mais o nosso ds3 ao quadrado, que vai ficar simplesmente h1 ao quadrado
dq1 ao quadrado mais h2 ao quadrado dq2 ao quadrado mais h3 ao quadrado dq3 ao quadrado, tá certo? Esse vai ser a nossa distância entre dois pontos, né? Na verdade, a distância ao quadrado entre dois pontos infinitesimalmente próximos, né, no espaço, escritos através das variações das coordenadas curvilíneas. Uma coisa que eu quero destacar para vocês é que esse camarada, vou fazer melhor, vou botar só ds mesmo, né? ds vai ser raiz disso. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar para vocês é que as coordenadas Q1, Q2 e Q3, elas não precisam ter dimensão de comprimento. O que precisa ter dimensão de comprimento é o nosso HI DQI, por exemplo, certo? Que vai ser o nosso DSI. Isso aqui precisa ter dimensão de comprimento, certo? Então, se eu tiver casos em que a minha coordenada curvilínea não tem dimensão de comprimento, esse fator de métrica aqui, ele tem que compensar isso, ele tem que ter uma dimensão de forma que o produto HI DQI tenha dimensão de comprimento, porque é um deslocamento, certo? Então, eu vou escrever para vocês aqui, isso, uma observação, para vocês não esquecerem, tá bom? Então, note que Q1, Q2 e Q3 não são necessariamente comprimentos. Ou seja, eles não são eles não têm dimensão de deslocamento do ponto de vista, deslocamento espacial, do ponto de vista que a gente está acostumado, físico, né? O fator, na verdade, o fator de escala, ele pode ter dimensão. Esses H's, eles podem ter dimensão. Então, eu vou dar um exemplo logo. No caso do sistema esférico, a gente viu que no sistema esférico eu tenho 3 coordenadas, R, θ e φ. R tem dimensão de deslocamento, de comprimento. O θ e o φ não, são ângulos, eles são adimensionais. Então, o que é que acontece? Nesse caso, os fatores de escala ligados ao ângulo θ e ao ângulo φ, eles vão ter que ter dimensão de comprimento. De forma que o Hθ dθ tem a dimensão de comprimento, o Hφ dφ tem a dimensão de comprimento, tá certo? Então, vou escrever aqui o fator de escala pode ter dimensão. Note que Q1, Q2, Q3 não são necessariamente comprimentos. O fator de escala pode ter dimensão, de forma que o produto HI DQI deve ter, certo? Ele deve ter, precisa ter dimensão de comprimento. Tá bom, gente? Então, isso é até uma forma de você quando você vai para algum sistema de coordenadas específico, você vai calcular esses fatores de escala, esses H's. Isso é até uma forma de você ver se você calculou certo, né? Porque, por exemplo, vamos supor que você esteja calculando teu fator de escala no sistema esférico para a coordenada θ, e o teu Hθ não tem dimensão de comprimento. Você já sabe que você errou. Porque como o θ é adimensional, a dimensão vai ficar toda no H. E o H tem que suprir, né, essa dimensão de comprimento para a minha análise dimensional ficar correta. Tá certo?
Então, gente, eu gostaria apenas de fazer aqui uma pequena revisão, né, pra gente fazer um fechamento das coisas. Tudo começou, queria lembrar vocês que tudo começou, né, a única coisa que a gente assumiu foi que eu tinha um sistema de coordenadas genérico, que de forma que um ponto no espaço era definida pela tricoordenada Q1, Q2 e Q3, que eu chamei de coordenadas curvilíneas, certo? E esses Q1, Q2 e Q3, eles definiam famílias de superfícies, né? Eu tinha uma família de superfícies em que Q1 era constante, outra família em que Q2 era constante e outra família em que Q3 era constantes, certo? E um ponto no espaço, eu disse a vocês que a gente tem que pensar como a interseção dessas famílias de superfície, tá bom? E eu assumi que existe uma relação direta entre esse sistema de coordenadas genérico e as coordenadas cartesianas, x, y e z, de forma que eu pudesse escrever Q1, Q2 e Q3 em função de x, y e z, e também pudesse escrever x, y e z em função de Q1, Q2 e Q3. O que é que eu fiz? Tudo que eu fiz foi calcular um deslocamento infinitesimal no espaço e tentar escrever esse deslocamento infinitesimal em termos de Q1, Q2 e Q3. Como é que eu fiz isso? Eu parti do que eu conheço, que é o sistema de coordenadas cartesianas, né? E assumi que x, y e z eram funções de Q1, Q2 e Q3. Com isso, eu consegui escrever meu deslocamento infinitesimal, a distância entre dois pontos, em termos de Q1, Q2 e Q3, né? De dQ1, dQ2 e dQ3. E a gente viu que a gente chegou, que na verdade a distância entre dois pontos, o ds2, era somatório em J de um camarada que eu chamei de métrica, dQ1, dQi, dQj, né? Era uma fórmula quadrática nos deslocamentos, nas variações das coordenadas curvilíneas. E aí a gente definiu quem era esse nosso G de J e a gente provou que para sistemas ortogonais, o G de J é igual a zero para I diferente de J, certo? O que mais que a gente fez? A gente conseguiu achar os nossos vetores unitários, E1, E2 e E3, chapéu, do nosso sistema curvilíneo, em função dos nossos vetores unitários X chapéu, Y chapéu e Z chapéu, tá bom? Com isso, gente, a gente tem a informação básica agora para passar para sistemas de coordenadas específicos, certo? Com o que a gente já tem aqui, eu já posso ir com tranquilidade para um sistema cilíndrico, para o sistema esférico e conseguir calcular quem é um elemento de comprimento, quem é um elemento de área, quem é um elemento de volume, quem são os vetores unitários em cada um desses sistemas, tudo a partir dessa formulação geral, tá bom? Tudo que eu preciso é calcular quem são esses Hs, esses fatores de escala Hs, para cada um dos sistemas de coordenadas que eu quero aplicar, certo? Então, é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até mais.